Olá, sou a professora Fernanda e vamos dar a continuidade da nossa disciplina de alfabetização e letramento. Antes de adentrar a esse tema do Piaget, desenvolvimento da criança, vamos falar um pouco sobre a importância da aprendizagem na educação da criança. Então, aos 4 e 5 anos, os pequenos estão cercados por textos, mensagens, frases, e eles têm muitas ideias do que seria a linguagem escrita, e compreender e ser compreendido por meio dela. A melhor época de iniciar o mundo das letras ainda é um tabu na nossa sociedade, para muitos educadores. Em geral, as escolas públicas defendem que a educação infantil ainda não é um período para alfabetizar as crianças. Já nas escolas particulares, eles defendem que a alfabetização deve ser iniciada já na educação infantil. Então, o que orienta as diretrizes curricular nacional para a educação infantil? Eles orientam a articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte de um patrimônio cultural. Mas, desde cedo, essas crianças têm acesso à linguagem escrita no seu dia a dia. Aos 4 ou 5 anos, eles estão numa preparação de adentrar esse universo cultural. Então, algumas dessas crianças já exploram o teclado do computador, um bilhete na geladeira, os livros infantis. Então, para alguns estudiosos, a etapa da educação infantil, ele diz que deve privilegiar o treinamento do desenho das letras, das atividades de coordenação visomotora e dos exercícios de cópias. Outro grupo vai discordar dessa prática, porque eles acreditam que eles compartimentam a escrita e ignora a qualidade de comunicação que estabelece por meio dela. Então, para o educador, ele vai ter a função de auxiliar no desenvolvimento da criança, ensinando a usar as letras em situações reais de leitura e escrita. Então, ele vai proporcionar momento de reflexão sobre elas, conversando sobre suas denominações e promover as relações com as palavras e parte de palavras conhecidas, como o nome dos colegas, o próprio nome da criança, dos irmãos, dos títulos das histórias contadas na sala de aula, como João Paulo, João Maria, Chapeuzinho Vermelho. Então, é importante incentivar a criança a escrever do jeito dela, dar essa liberdade à criança, para que ela se expresse da melhor maneira que convém a ela e segundo o seu estágio, sua capacidade. Então, a primeira palavra com significado que a criança tem contato é o próprio nome dela. Então, vai fornecer a ela um conjunto básico no qual poderá usar para formar outras palavras. A quantidade de letras do nome dela, a sequência das letras usadas para escrever o nome dela e o nome dos colegas. E uma atividade importante nessa fase é a interpretação e a revisão daquilo que a criança escreveu. Então, o estabelecimento de relações e o que é que você quis dizer com o que ela realmente escreveu. Então, no período que vai anteceder a alfabetização, a preocupação com a organização na sala de aula também é um fator que vai auxiliar o professor no desenvolvimento das crianças. Então, o educador vai tentar organizar os alunos em duplas ou subgrupos. Esse tipo de organização do espaço vai contribuir para que haja uma troca e vai ampliar consideravelmente o repertório dessas crianças.
Então, a língua, ela é um sistema que tem como centro a interação verbal. E ela se faz por meio de texto, discursos falados ou escritos, depende da interlocução dos sujeitos. Então, para o ensino da língua, é muito importante que o professor organize um trabalho pedagógico em sala de aula, levando as crianças a diferentes situações em que é possível o seu uso, ou seja, em todos os contextos sociais em que a língua poderá ser utilizada por eles. Então, as diferentes possibilidades do emprego da língua, que vai tornar compreensível. E a alfabetização. O que é alfabetização? Historicamente, o termo alfabetização é entendido como ensino, aprendizado do sistema alfabético de escrita. Mas foi a partir dos anos de 1980 que esse conceito foi ampliado. Esse conceito foi ampliado com os estudos da psicogênese da língua escrita. Então, particularmente, trabalho como da Emília Ferreira e da Teberoski vai contribuir, né, com uma nova visão, porque esses estudos vão apontar que o aprendizado do sistema da escrita não se reduz num domínio de correspondência entre grafemas ou fonemas. Então, ela se caracteriza por um processo ativo pelo qual a criança, desde os seus primeiros contatos com a escrita, construiria e reconstruiria hipóteses, né, sobre a natureza e o funcionamento da língua escrita. Então, é compreendida isso como um sistema de representação. Então, o resultado dos trabalhos desenvolvido por essas duas autoras, ela vai permitir que compreender que a alfabetização não é um processo baseado em perceber e em memorizar. Para aprender a ler e a escrever, o aluno precisa construir um conhecimento de natureza conceitual, ou seja, compreender não só a escrita, o que a escrita representa, mas também de que forma ela se representa graficamente a linguagem. Então, dentro de termos como letramento e alfabetização, ou alfabetização funcional, os pesquisadores optaram por distinguir esses conceitos, né? Então, foi o letramento foi utilizado para designar o aprendimento inicial da leitura e da escrita, né? Então, conceituando o letramento. Então, foi na segunda metade dos anos 1980 que essa palavra surgiu num discurso de especialistas das ciências linguísticas e também de especialistas da educação, como uma tradução de uma palavra inglesa, literacy. Então, sua tradução se faz na busca de ampliar o conceito de alfabetização, chamando a atenção não apenas para o domínio da tecnologia do ler e do escrever, mas também para o uso dessas habilidades para práticas sociais. Então, o que seria letramento é saber utilizar a leitura e a escrita de acordo com contínuas exigências sociais que acontece como resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e a escrever bem, favorecendo a apropriação cultural da escrita. Aí a gente chega a Piaget. O que é a teoria de Piaget? Bem, a teoria de Piaget não é uma teoria particular sobre um domínio particular. É um marco, é um referência teórico. É um marco de referência teórico muito mais vasto que vai nos permitir a compreender qualquer processo de aquisição de conhecimentos. Então, o Piaget, né,
ele vai dizer que a inteligência é um processo de adaptação. Então, para sobreviver no meio, o sujeito ou a criança, ele precisa adaptar-se a ele e modificá-lo. E para isso ele utiliza a inteligência. Então, o que vai se reorganizando à medida, essa inteligência vai se reorganizando à medida que as necessidades das crianças se tornam mais complexas. Então, nesse processo de aprendizagem, Piaget vai destacar a assimilação. O que é a assimilação? É a interpretação da realidade. Ou seja, isso vai acontecer quando nós internalizamos algumas informações que consideramos importantes e excluímos e esquecemos aquilo que não nos interessa. Então, outro conceito de Piaget é o conceito de acomodação, que vai permitir ao sujeito criar novos conceitos sobre um objeto já estudado. Então, propiciando que a organização do pensamento se modifique. Então, é sempre necessário sempre que for necessário que a organização do pensamento se modifique, ele vai se modificar. Então, segundo Piaget, a nossa inteligência vai viver num constante e permanente processo de assimilação e acomodação, pois sempre estamos modificando a análise feita dos objetos que nós convivemos. Então, o Piaget trouxe para a discussão o sentido de equilibração. Ele vai dizer que vai acontecer um conflito sempre que estamos em contato com algo novo, que nós não conhecemos e que precisa fazer parte dos seus conhecimentos. Então, ele requer do sujeito uma organização mental para novas aprendizagens. Então, o desenvolvimento da inteligência se dá a partir do processo de a criança pensar sobre o mundo e pensar sobre a sua ação sobre o mundo, e o que chamamos de reflexão. Então, Piaget considera que o desenvolvimento da inteligência não acontece por um acúmulo de informação, mas de um desenvolvimento que acontecem precedidos de rupturas. Então, de acordo com ele, os conhecimentos que a criança adquiriu em determinado estágio, ele vai sendo superado, modificado, aprofundado e para outro estágio. Então, esses estágios são diretamente ligados à inteligência da criança. E todas as crianças passam por eles em sequência. E não cabe nem o professor, nem o pai, nem o responsável avançar esses estágios. Então, Piaget ele organizou estágios conforme a evolução etária das crianças. E ele vai nos explicar como se dá esses estágios. O primeiro estágio é chamado sensório-motor. Então, esse estágio tem início no nascimento da criança e ele vai se prolongar até aos 2 anos de idade. Então, é chamado de inteligência prática. Isso porque em uma fase do desenvolvimento da inteligência, em que a criança não emprega a linguagem, apenas suas ações e suas percepções. Então, é uma inteligência prática na ação, não verbal, ainda não representativa. Então, existe o outro estágio, o segundo estágio, que é o estágio pré-operatório. É que nesse estágio tem início a partir dos 2 anos, que vai até aos 7 anos de idade. Então, começa a haver aqui nesse estágio uma modificação da inteligência dessa criança, que ele passa da prática para
representativa. Então, nesse estágio, a representação significa a capacidade de pensar um objeto por meio de outro objeto. É conseguir pensar no mundo por meio de ideias, de imagens, desculpa. Então, o autor considera que esse é o estágio mais importante do progresso da criança, pois é nesse estágio que a criança entra no mundo de contato com a linguagem. Então, ele percebe uma ampla competência discursiva, já que a linguagem vai permitir uma socialização da inteligência e vai permitir a comunicação. Outro, e também é no período do segundo estágio, que é o estágio pré-operatório, que acontece a entrada no mundo da criança da moralidade, dos valores, das regras, dos virtudes, do que é certo e do que é errado. Né? O egocentrismo está muito presente nesse estágio, que vai mostrar que a criança tem dificuldade ou não de perceber o ponto de vista do outro, levando em consideração somente o seu. Já a etapa do operatório concreto, as crianças de 7 a 12 anos estão desenvolvendo as primeiras noções de tempo, espaço e velocidade, ordem e casualidade. Então, ele já consegue observar dados da realidade, mas ainda dependem muito dos objetivos concretos para conseguir abstrair o que lhe está sendo ensinado ou mostrado. Então, é nesse estágio que a criança consegue reformular uma ação realizada de outra forma. A isso o Piaget chama de reversibilidade. Então, para Piaget, a criança passa a manipular, trabalhar e agir sobre o mundo, seguindo seus próprios instintos. Opa, voltando. Então, o operatório formal é o outro, sei? Aqui, pronto. O operatório formal é uma a representação agora, ele permite uma abstração total. Então, a criança dos 12 anos em diante, ela não se limita mais à representação imediata, nem somente às relações previamente existentes. Ela é capaz de pensar todas as relações possíveis e, logicamente, buscando soluções a partir de hipóteses. Então, ela não apenas observa a realidade. Então, é nesse estágio que as estruturas cognitivas da criança alcançam seu nível mais elevado e faz com que ela torne-se apta a aplicar o raciocínio lógico a todas as classes de problema. No operatório formal, a criança vai trabalhar com hipóteses, construindo um pensamento formal dos adultos, mais elaborado e com mais conteúdo. Então, a alfabetização e os parâmetros curriculares nacionais, os PCN. Então, a referência atual para a alfabetização vai se encontrar nos parâmetros curriculares nacionais, ou seja, os PCNs, e também nas leis de diretrizes e bases da educação LDB 9394/96. E no artigo 32 LDB, ele determina que o ensino fundamental tem um objetivo a formação básica do cidadão partindo do desenvolvimento da capacidade de aprender. Então, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Então, um dos conceitos previstos nos PCN é utilizar diferentes linguagens, as linguagens verbais, matemática, gráfica, plástica, corporal, como meio para produzir, expressar, comunicar ideias, interpretar e usufruir das produções culturais em contextos públicos
e privados, que atendem às diferentes intenções e situações de comunicação. Então, a fundamentação para a alfabetização expressa nos PCN está baseada no paradigma construtivista de Piaget. Então, ela entende que a criança vai construindo seu conhecimento no decorrer da passagem por seus estágios de desenvolvimento que a gente acabou de aprender. O estágio sensório-motor, pré-operacional, operacional-motor. E também na psicogênese da língua escrita, que vai conceituar as passagens dos níveis de aprendizagem. Então, isso ocasionou uma mudança entre os educadores que colocaram em ênfase a ênfase que antes era dado como se ensina, agora é para a ação de como se aprende. Então, a definição de alfabetização contemplada nessas PSN é que alfabetizar não se restringe apenas no ato de ensinar a ler e a escrever. É muito mais profundo que isso. É muito mais do que codificar e decodificar. Então, alfabetizar é compreender o sentido do texto. E para que isso ocorra, torna-se necessário incluir todas as tipologias textuais. Então, a ênfase existente hoje no programa de alfabetização do sistema educacional brasileiro, ela é fazer com que a criança compreenda desde cedo o sentido das mensagens escritas e orais, que elas consigam ler o mais variados tipos de textos. Que eles façam uso da linguagem oral com eficácia, que se aproxime muito cedo dos usos e das formas de língua escrita, né? E que ela se torne também produtora de texto. Então, nessa perspectiva, língua no PCN é descrita como um sistema histórico social de signos, que vai possibilitar um homem a significar o mundo e a realidade. Então, aprender a língua evolui a compreensão de seus significados culturais e, com eles, os modos pelos quais as pessoas do seu meio social entendem e interpretem a realidade e a si mesmas. Quanto ao método que deve ser utilizado pelo professor, no processo de alfabetização de jovens e adultos, o PCN não vai determinar um método específico, mas eles defendem um método que atenda à clientela. Então, a orientação feita dos PCNs é que seja feito um diagnóstico prévio desses alunos, antes de optar por qualquer método, pois alguns deles já chegam no primeiro ano já sabendo ler. A alfabetização, conforme o PCN, pode ser entendida como o estudo da língua. Inicialmente, o professor deve ensinar o alfabético da escrita, ou seja, a correspondência fonográfica e algumas convenções ortográficas do português. Ler e escrever por si mesmo, né, é oferecido a esse aluno. Então, adquirindo as competências, o professor inicia outro processo de ensino com os alunos que vai incluir os exercícios de redação, de treinos ortográficos e gramaticais. Então, a aquisição da escrita vai envolver 2 processos paralelos, que é compreender a natureza do sistema da escrita, da língua, e o funcionamento da linguagem que se usa para escrever. Então, esses processos levam à compreensão de que o domínio da língua escrita pode ser adquirido pela leitura, que é preciso conhecer o sistema alfabético de escrita, e ainda que a escrita não é o espelho da fala.
Então, os PCM também vão contemplar as questões relativas à formação do professor alfabetizador, a preparação desses professores, hoje se baseiam nos conceitos e nas bibliografias apresentados pelos PCNs e pelo programa de formação continuada, o PROFA, que são embasados na psicogênese da leitura e da escrita. Então, vai ser traçado as competências básicas, né, de leitura e escrita. A primeira competência faz referência à compreensão e à valorização da cultura escrita. E ela vai procurar trabalhar com a criança durante os 3 primeiros anos do ensino fundamental, que são turmas de 7, 8, 6, 7, 8 anos de idade. Então, para que ela adquira o domínio da leitura e da escrita. Então, para facilitar a aquisição dessa competência, cabe ao professor levar para a sala de aula estratégias didáticas diferenciadas para cada ano correspondente. Então, nesse período, a criança vai começar a desenvolver capacidades necessárias ao uso de materiais de escrita e de leitura, especificamente os usos de materiais escolares. Então, cabe ao professor organizar atividades para iniciar o processo desde o primeiro dia de aula. Então, eh também a aquisição dessa competência são desenvolvidas as habilidades no manuseio de objetos de escrita, né, ou seja, segurar corretamente o lápis, segurar corretamente, usar a borracha, cuidar dos livros. Então a criança, ela é considerada inserida na cultura da escrita, quando ela vai apresentar saberes necessários para a compreensão da leitura e da escrita, e quando ela adquire o gosto pela leitura, e ela passa a entender aquilo que lê e usufrui dos benefícios. Então cabe às escolas e aos professores proporcionar ao aluno uma vivência, o conhecimento com diferentes gêneros e suporte de textos escritos. Então pronto. E a missão do professor, em sua prática diária, é organizar atividades que possibilite os alunos, antes de tudo, ler livros, jornais e revistas e conversar sobre leitura. Reconhecer e classificar pelo formato diversos suportes de escrita, como livros, revistas, jornais e folhetos. E também identificar finalidades e funções da leitura de alguns textos a partir do exame de seus suportes, e também relacionar o suporte às possibilidades de significação do texto. Então, além de conhecer esses objetos presentes na escola, os alunos precisam saber para que eles servem e como eles são usados. Então, identificando as suas particularidades físicas, tamanho, posição, né? Então, conhecer a finalidade dos objetos de escrita estão presentes em diferentes contextos sociais e deve ser um dos objetivos iniciais do ensino e da aprendizagem da leitura da 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 língua escrita. A segunda competência a segunda competência A segunda competência, apresenta as capacidades necessárias para a apropriação de um sistema de escrita. Então, é no desenvolvimento dessa competência que a criança passa a compreender as diferenças existentes entre as formas gráficas, as formas escritas e outras formas de expressões. Os rabiscos, desenhos, etc. Então, para auxiliar nessa etapa,
né, do processo, cabe ao professor a explorar livros, revistas, simular o aluno a identificar diferenças gráficas existentes entre um texto escrito, um desenho, entre a escrita alfabética, os ícones, os sinais, né. Então, na distinção entre letras e números, é possível organizar as atividades que leve os alunos a levantar hipóteses sobre a presença dos símbolos que representam os números, por exemplo, de um calendário, de uma lista telefônica, do folheto de preços de mercadoria. Então, na aquisição dessa competência, encontra-se o domínio das convenções gráficas. Então, em que a criança aprende que a escrita é feita de cima para baixo, da esquerda para a direita, e que há uma delimitação de espaço em branco entre as palavras, entre as frases, né. A sequência das letras e das palavras nas frases vai obedecer uma ordem de alinhamento e direcionamento que é uma regra geral. Então, eh essa fase que a criança, vai caber ao professor a ensinar a criança que cada letra tem relação com pelo menos um dos sons da fala. Então a fala e a escrita são produzidos em sequência linear, isto é, som depois som, ou letra depois letras, palavra depois palavra, frase depois de frase. Mas é necessário que a criança compreenda que essa linearidade acontece de maneira diferente, tanto na fala e na escrita. Uma atividade que vai auxiliar a aquisição dessa competência é a leitura em voz alta pelo professor de um texto escrito que ele fez no quadro e onde ele faz a leitura oral, assinalando com o dedo, com a régua, as linhas do texto que lê, para que os alunos observem a direção da leitura. Então, essa atividade vai proporcionar ao aluno fazer a relação existente entre o que se lê e os signos escritos nos textos. Então, à medida que ele desenvolve essa capacidade, eles vão lendo por conta própria e os mais diversos estilos de textos, colunas, poemas. Então, a leitura de voz alta, apontando cada palavra lida e os sinais de pontuação do final da frase, é uma ótima forma de chamar a atenção dos alunos para as marcas de segmentação de escrita. Então, um professor, numa atividade, deve solicitar que o aluno identifique os marcadores de espaço existentes no texto, nas frases, né. O domínio desses marcadores vai permitir que o aluno descubra as diferenças entre a fala escrita e a escrita útil para o domínio da ortografia. A terceira competência diz respeito às capacidades e ao conhecimento e às atitudes de leitura. A leitura é uma prática social, ela vai mobilizar no leitor atitudes, gestos e amabilidades. Muitas vezes o gosto pela leitura e pelos livros é construído no espaço familiar e também em outras esferas de convivência em que a escrita circula. Então, não é necessário que a criança espere aprender a ler para ter prazer na leitura, pois ela pode acompanhar as leituras feitas por adultos, manusear livros e com outros impressos e tentando ler ou adivinhar o que está escrito. Então, o gosto pela leitura deve ser incentivado pela escola e para isso é importante que a criança perceba que a leitura é um ato prazeroso, né. Então a inserção da criança nas práticas sociais própria à cultura escrita, ela vai implicar desenvolver, comportamentos e procedimentos e destrezas típicos de quem vive no mundo da leitura. Então, na escola, de acordo com o desenvolvimento cognitivo da criança, deve-se incentivar a participação na produção e na organização dos espaços para a realização de leituras, tais como
canto da biblioteca, a biblioteca de classe, os jornais escolares, murais e etcétera. Então, ao dar início à aprendizagem da leitura, algumas crianças reconhecem determinadas palavras, né. Então, eles utilizam a estratégia de decorar ou procurando associar certas palavras a imagens ou a cores, ligando a forma da palavra escrita a uma silhueta gráfica ou um nome que ela já conhece. Então, para desenvolver essa competência, a competência da leitura, essas crianças precisam de pistas que lhe auxiliem a compreender os textos, tais como palavra em destaques, formatos gráficos ou ilustrações. Então, buscando auxiliar o desenvolvimento da influência leitora, as crianças, aos poucos, o professor vai diminuir a quantidade de informações visuais presente nos textos para apoio do leitor e substituindo por fichas com palavras de um mesmo campo semântico para que os alunos lerem e mostrar apenas uma parte do texto para que eles completem. Incentivar os alunos também a elaborar hipóteses sobre o que lerá, o texto apresentado tendo como base o título, ou então, você pode utilizar perguntas como: "O que é que você acha que que tipo de texto será?", né, "O que é que você acha que esse texto vai abordar?". Eh então, também na aula, o professor pode interromper a leitura de uma história para perguntar aos alunos o que eles acham que vai acontecer, como o texto vai prosseguir e por que eles pensam assim. Então, à medida que são levantadas e checadas as hipóteses interpretativas, eles vão adquirindo uma capacidade leitora indispensável para a compreensão de textos. Então, a compreensão de textos é a principal meta do ensino da leitura. E vai representar a possibilidade da criança acabar de ler uma narrativa, a saber dizer quem fez o quê, quando, como, onde e por quê. Então, para, produção da de textos escritos, a produção escrita, ela vai se manifestar na criança a partir do momento que ela vai conseguir desenvolver a competência da escrita, e que pode acontecer nas atividades que envolvam distinguir e aprender a traçar letras e memorizar ordem alfabética. Essas atividades podem ser úteis na organização da agenda, de telefone dos alunos da turma, de um caderno de controle de empréstimo ou devolução de livros, ou de uma lista de alunos escalado para fazer determinadas tarefas. Então, a competência da produção escrita requer da criança uma habilidade motora, uma habilidade perceptiva e cognitiva no traçado das letras e na disposição do escrito do papel. Então, as primeiras experiências da criança na produção de texto podem ser realizadas por meio de atividade de copiar o próprio nome, que ela vai passar a ter mais sentido quando, em paralelo, ela confecciona um crachá que será utilizado pelo aluno e permitirá que os colegas memorizem a escrita dos nomes um dos outros. Então, para a produção da escrita, as crianças devem desenvolver a capacidade chamada coerência. A coerência textual, que representa a organização dos estudos dos textos, de modo que que esse texto se torne lógico, né. Então a coerência textual vai exigir que a criança aprenda a planejar o texto que vai escrever, e escolhendo o tema, as ideias que vai compor esse texto, e o planejamento pode ocorrer antes mesmo que a criança tenha domínio da ortografia. Então, eh, no desenvolvimento da competência da escrita, o professor atua como escriba na construção coletiva de textos mais longos ou mais curtos. Então,
a importância de textos que esses textos sejam copiados no suporte adequado pelos alunos. Por exemplo, eu vou fazer com a turma uma representação de um convite para a festa junina, então eu vou utilizar o suporte adequado, um papel de carta, um cartão, uma folha avulsa. Então, nesse processo de produção coletiva, o encaminhamento docente pode ser facilitado por algumas questões. É o que é que a gente vai dizer? Por onde que a gente vai começar? Né? Depois que a gente tiver dito isso, como é que a gente vai continuar? Como é que vai terminar o texto? Será que não está faltando nada? Será que o leitor vai entender do jeito que a gente quer que ele entenda? Então, o professor vai servir como um guia para que esse texto seja construído, né, com coerência textual. E é isso, alunos. Espero que vocês tenham aproveitado a aula e voltamos no futuro próximo. Até a próxima.